Olá! Vamos mergulhar hoje no pensamento de um dos teólogos mais impactantes e, com certeza, um dos mais polêmicos do século XX, Rudolf Bultmann. Ele encarou de frente um desafio gigantesco. Como é que a fé cristã, que nasceu num mundo tão antigo, pode fazer sentido para a mente moderna, para a mente científica? Essa é uma pergunta que, olha, ecoa até hoje, e a gente vai entender direitinho como ele tentou responder a isso. Antes de a gente começar, um aviso importante, tá? Esse é um material didático gerado por inteligência artificial com a meta de analisar as fontes que foram apresentadas. A gente busca ser o mais fiel possível, mas como em todo processo de interpretação, podem acontecer alguns errinhos. Então já pedimos desculpas por qualquer coisa e agradecemos a compreensão. Bom, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro a gente vai entender o desafio que Bultmann viu pela frente. Depois, vamos entrar no famoso método dele, a desmitologização. Na sequência, vamos explorar as distinções teológicas que ele criou, ver como isso mudou a interpretação da fé, fazer uma análise crítica e, claro, fechar com o legado que ele deixou. Então vamos lá, começando pela raiz de tudo. Para entender Bultmann, a gente precisa primeiro sentir o dilema que o movia. Então, quem foi essa figura? Rudolf Karl Bultmann, um teólogo alemão, professor lá na Universidade de Marburg. O pensamento dele não saiu do vácuo, não. Ele foi muito influenciado pelo liberalismo teológico, mas a ferramenta principal, a virada de chave, veio de um colega dele de Marburg, o filósofo existencialista Martin Heidegger. Guarde esse nome. E essa imagem aqui resume perfeitamente o problema central, o que o Bultmann chamava de escândalo. De um lado, você tem a visão de mundo antiga do Novo Testamento, universo de 3 andares, sabe? Céu em cima, inferno embaixo, a terra no meio, anjos, demônios. Do outro, a pessoa moderna, com uma visão de mundo totalmente científica. E o Bultmann foi muito direto, a frase dele é famosa. Não se pode usar luz elétrica e rádio e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. Para ele, pedir isso era exigir um sacrifício do intelecto. Ok, então se o problema era esse abismo, qual foi a solução radical que Bultmann propôs? Como é que ele tentou construir essa ponte? A solução foi o famoso método dele, a Entmythologisierung, que a gente chama de desmitologização. E aqui está o pulo do gato. O método não é só jogar um mito fora, não é subtrair, é traduzir. A ideia é usar a interpretação existencial para atravessar essa linguagem mítica e chegar no querigma, que é a proclamação, o chamado à decisão, que está no coração da mensagem. Essa imagem da nós é a metáfora perfeita para o projeto do Bultmann. Pensa assim, o mito, a visão de mundo antiga, é a casca, a embalagem cultural daquela época. O querigma, a mensagem existencial sobre a nossa condição diante de Deus, é o cerne, é o que alimenta, o que é atemporal. O trabalho do teólogo, então, seria quebrar essa casca para que a pessoa moderna possa acessar o cerne. Mas para conseguir fazer essa tradução teológica, o Bultmann precisava de ferramentas conceituais novas. E quais foram elas? É o que a gente vai ver agora. E aqui a influência do Heidegger fica escancarada. Conceitos como o Verständnis, a ideia de que a gente sempre parte de uma pré-compreensão para interpretar qualquer coisa, e Dasein, o ser aí, esse ser jogado no mundo, marcado pela angústia, se tornaram a chave de leitura. Com essas ferramentas, Bultmann disse, a Bíblia não está falando sobre eventos cósmicos, ela está falando diretamente sobre a condição humana, nos chamando de uma vida sem sentido para uma vida autêntica. Essa aqui é talvez a distinção mais importante de todo o sistema do Bultmann, a diferença entre History e Geschichte. History são os fatos brutos, cronológicos, aquilo que um historiador pode tentar verificar, tipo a existência de um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Já a Geschichte é o evento existencial, o acontecimento que te impacta, que te transforma e que exige uma decisão sua. Para Bultmann, Deus não age na History, nos fatos brutos, mas na Geschichte, no significado. E essa distinção leva a uma separação bem radical. De um lado fica o Jesus histórico, do qual, segundo Bultmann, basta a gente saber que ele existiu. A biografia dele, o que ele sentia, isso seria irrelevante para a fé. Do outro lado está o Cristo da proclamação, o querigma, e esse é o Cristo que a gente encontra na pregação da igreja. Então, para Bultmann, a ressurreição não é um fato biológico da história, mas sim o evento em que Cristo ressuscita de novo e de novo no querigma, na fé da comunidade que o anuncia. Ok, agora que a gente montou esse quebra-cabeça, vamos ver como essa estrutura toda transforma algumas das doutrinas mais centrais do cristianismo. Vamos pegar a cruz, por exemplo. Bultmann desmonta a ideia de um sacrifício de sangue para acalmar um Deus bravo.
Ele classifica isso como mitologia, e aí ele reconstrói a cruz como um evento existencial. Crer na cruz não é acreditar em um fato que aconteceu lá atrás, mas é tomar a cruz agora, aceitando o julgamento de Deus sobre a nossa mania de querer ser autossuficiente e morrendo para essa falsa segurança. E a escatologia, o fim dos tempos, também é totalmente reinterpretada. O Apocalipse não é um evento cósmico que vai acontecer no futuro. O juízo final acontece toda vez que a palavra de Deus nos confronta e pede uma decisão. E a vida eterna não é um tempo infinito depois que a gente morre, mas é uma qualidade de existência autêntica que se pode viver aqui e agora. Como eu era de se esperar, uma reinterpretação tão radical assim gerou reações fortíssimas. Então vamos para a análise crítica. Para ser justo, a gente precisa reconhecer os pontos positivos. As fontes mostram que Bultmann era um homem de uma fé pessoal muito profunda. Ele também criticava o liberalismo antigo, que reduzia Jesus a um mero professor de moral. E o desejo dele de tornar o evangelho compreensível para a mente moderna era sincero, sempre focando na urgência da decisão da fé. No entanto, as críticas são bem pesadas. A principal é essa dependência da filosofia de Heidegger, que parece colocar a teologia como serva da antropologia. Outra é a pressuposição de que o sobrenatural e os milagres simplesmente não são possíveis. Isso acaba levando a um subjetivismo radical, onde a fé fica sem uma âncora em fatos históricos concretos. E alguns até o acusam de um docetismo moderno, ou seja, criar um Cristo da fé que é quase um fantasma, sem um corpo real na história. Esse quadro aqui coloca as diferenças lado a lado e fica tudo muito claro. Para a visão ortodoxa, a Bíblia é a palavra de Deus. Para Bultmann, ela contém a palavra. Para a ortodoxia, a ressurreição é um fato histórico, do corpo. Para Bultmann, é um evento existencial na fé. Para a ortodoxia, milagres são intervenções reais de Deus. Para Bultmann, são uma linguagem mítica. As visões são fundamentalmente incompatíveis. E então, no final das contas, qual é o legado dessa tentativa tão ousada do Bultmann? O legado de Bultmann é sem dúvida muito complexo. Ele tentou resgatar a fé da irrelevância científica, mas muitos dizem que o preço que ele pagou foi a própria história objetiva. No fim, o projeto dele leva o princípio da sola fide, a fé somente, às últimas consequências. Sem provas históricas, sem milagres para se apoiar, o que resta é apenas a pergunta existencial. Você está disposto a aceitar essa nova forma de existência que Deus oferece? E aqui vem a contra-afirmação, o outro lado da moeda. A resposta apologética diz que a fé cristã não é uma filosofia. Ela está amarrada a eventos reais, que aconteceram no tempo e no espaço. A conclusão é que o cristianismo ou fica de pé ou desmorona com a realidade da ressurreição e com a possibilidade de Deus intervir na história. Para os críticos, tirar o sobrenatural não é salvar a fé, é esvaziá-la do seu poder e do seu conteúdo. No fim, Bultmann nos força a perguntar o que é realmente essencial na fé. Concordando com ele ou não, o desafio dele continua aí. E se essa análise mais a fundo foi útil para você, considere se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. A sua interação é um sinal para a plataforma de que conteúdos assim são relevantes e nos ajuda muito a levar essa discussão para mais pessoas. Muito obrigado!